Olá, galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Adriano, professor de ciências do sétimo ano, Ensino Fundamental 2. Essa é a nossa videoaula de número 16. Essa videoaula tem como objetivo correção das atividades passadas na aula anterior, páginas 181 e 182. Por gentileza, pega o livro na página 181 para a gente fazer a correção. Aqui tem um texto, No Túnel do Tempo, escrito há muito tempo. Ele fala sobre Alexandre Fleming e a descoberta da penicilina. Baseado nesse texto, você responder a questão de número 1 e a questão de número 2. Espero que vocês tenham conseguido responder com êxito. Primeira questão diz assim: se Fleming tivesse sido apenas descuidado, ele teria descoberto os antibióticos. Que outras características ele apresentou que lhe permitiram salvar milhões de pessoas? Primeira resposta é não, porque ele teria jogado fora o experimento e não tinha observado a produção de antibiótico pelo fungo penicillium. E quais foram as características que levou ele a descobrir o antibiótico? Ele observou o material com cautela, manteve cuidado com as amostras, fez diversas pesquisas. Além disso, ele formulou hipótese para explicar a contaminação pelo fungo. E baseado nisso, ele descobriu a penicilina, que era uma substância que matava bactérias. E com isso tornou possível salvar a vida de milhões de pessoas tratando as doenças bacterianas. Vamos à questão de número 2. Pesquise mais a respeito da penicilina, seus usos, vantagens e desvantagens. Em seguida, produza uma bula de medicamento explicando sua ação com suas próprias palavras. Eu coloquei aqui algumas informações que são úteis para vocês. Espero que vocês tenham conseguido fazer com êxito. Os antibióticos são indicados no tratamento de doenças bacterianas como a tuberculose, a pneumonia bacteriana, a meningite, entre outras doenças bacterianas. Quais são as desvantagens? Pode matar bactérias benéficas ao ser humano e assim vai trazer prejuízo. E o seu uso indiscriminado pode levar à seleção de bactérias resistentes a antibióticos, produzindo as superbactérias. Ou seja, se a pessoa fizer uso de antibiótico com frequência, indiscriminadamente, por conta própria, ele pode matar as bactérias da flora intestinal normal e selecionar as bactérias resistentes, e assim produzir as bactérias resistentes a antibióticos. Registro, página 181 ainda. Aqui tem um texto sobre líquens. Existe a espécie de líquens capazes de crescer sobre a superfície de rochas, onde outros seres vivos não conseguem encontrar condições de sobrevivência. Sabendo disso, respondo. Primeira questão: como os líquens obtêm alimento? Eles obtêm alimento das algas ou das cianobactérias. Ou seja, as algas e as cianobactérias, ao realizarem a fotossíntese, vão produzir matéria orgânica que será consumida também pelos fungos presentes no líquido. Questão 2. A questão 2 diz assim: com a forma de obtenção de alimento pelos líquidos está relacionada à sobrevivência em um local com a superfície de uma rocha, porque os líquens não necessitam tirar matéria orgânica do ambiente, por isso sobrevivem em um local como esse. Por que ele não necessita tirar matéria orgânica do ambiente? Porque com a presença de fungos nos líquens, eles vão ajudar a reter umidade, que é necessária para que as algas e as cianobactérias façam a fotossíntese. Elas vão absorver aquela água, na presença de gás carbônico e luz solar, elas vão realizar a fotossíntese e produzir o alimento de que elas necessitam. E assim elas vão alimentar elas e também os fungos. Questão 3. Pesquisa a respeito dos líquens como indicadores de poluição atmosférica. Escreva um texto ou explique como com desenho. Coloquei algumas informações que vão ajudar vocês a desenvolver essa questão. Algumas espécies de líquens são resistentes à poluição atmosférica, enquanto outros não ocorrem em lugares poluídos. A avaliação das espécies que ocorrem em uma área pode indicar o estado do ar. Vai indicar se o ar está bom ou se o ar está poluído. Como, por exemplo, se em uma determinada área, em um determinado ambiente, só tiver
líquens resistentes à poluição atmosférica e não tiver espécies sensíveis, indica que a qualidade desse ambiente está muito poluído, o ar está muito contaminado. Vamos à página 182, questão 1. Construir e aplicar. Se uma laranja com casca foi deixada dentro de um saco plástico fechado em um ambiente escuro, após alguns dias a fruta estará com fungos. Explique como isso é possível ou como isso acontece. Simples. A fruta ela já pode ter sido colocada lá dentro do saco com esporos do fungo. Ou então, como o saco não era esterilizado, dentro do saco poderia haver esporos de fungos decompositores. Ou seja, os esporos que já estavam presentes na superfície da fruta e dentro do saco, que não era esterilizado, vão encontrar ambiente propício para a germinação e o seu desenvolvimento, e assim vai causar o apodrecimento da fruta pelo processo de decomposição. Questão 2. Em um blog da internet foi encontrada a seguinte afirmação: os fungos são vilões invisíveis. Você concorda com essa afirmação? Justifique com exemplo. Acredito que vocês tenham colocado que não, pois existem muitos fungos que são benéficos para o ser humano, como os fungos comestíveis. Entre eles eu posso citar o champignon, aspergilo, sitace e as leveduras, que são usadas na fabricação do fermento biológico, na produção de bebidas alcoólicas como cerveja, vinho, além dos fungos decompositores que decompõem matéria orgânica necessária para a manutenção do equilíbrio ecológico. São eles que reciclam a matéria orgânica morta. Vamos à questão 3. Diz assim a questão 3. Faça em grupo uma pesquisa sobre a política dos 7 R's para a diminuição de lixo na Terra e responda como os fungos contribuem para que a quantidade de lixo do planeta Terra diminua. Todos os tipos de lixo são degradados pelos fungos? Justifique com exemplo. Vamos lá. Qual a importância dos fungos? Eles vão promover a reciclagem da matéria orgânica na natureza. Assim, eles vão reduzir o volume do lixo produzido pelos seres humanos e pelo ambiente. E também vão participar do ciclo da matéria. Respondendo lá a segunda pergunta. Todos os lixos são decompostos por fungos? Não. Os lixos não orgânicos não são decompostos pelos fungos. Os fungos e bactérias só decompõem lixos orgânicos, que são restos de alimentos, restos de plantas, gravetos, pedaços de madeira, entre outros. Espero que vocês tenham conseguido compreender a questão 3. Questão 4. Existem toxinas produzidas por fungos que são perigosas à saúde humana, entre elas a aflatoxina. Faça uma pesquisa e responda. Qual o gênero de fungos que as produzem? A aflatoxina são produzidas pelo fungo do gênero Aspergillus. Letra B. Quais danos elas podem causar ao organismo humano? Essa toxina, a aflatoxina, produzida pelos aspergillus, ela pode causar morte hepática, que é a morte do fígado, pode causar cirrose hepática, é uma doença que vai destruindo as células do fígado, pode causar câncer, entre eles câncer de fígado, e a necrose, que é a morte de tecidos, o que pode levar a pessoa a óbito. Letra C. Quais cuidados devem ser tomados para não ingerir essas toxinas? Não comer alimentos contaminados por fungos e principalmente amendoins, porque os aspergillus, eles são fungos que gostam de parasitar e decompor o grão de amendoim. Tomem cuidado. Se você for comer um amendoim e perceber que ele está meio escuro, com bolor, com mofo, não consuma, porque pode ser que ele esteja contaminado com fungos do gênero Aspergillus. Ele é muito perigoso e pode ser fatal para a espécie humana. Vamos à questão de número 5. A vassoura de bruxa é uma doença que afeta plantas, como por exemplo, cacaueiro, que é a plantação de cacau.
causando problemas econômicos devido às perdas das plantações. Pois é, aqui tem a letra A. Qual a relação ecológica existente entre a vassoura de bruxa e as plantas? A vassoura de bruxa é um fungo parasita, que ele parasita plantações, principalmente plantações de cacau. Ele é parasita que vai parasitar a planta hospedeira e pode levar a planta à morte. Letra B. Pesquise sobre o fungo causador da doença e a maneira como ele se reproduz. O fungo que vai causar a doença conhecida como vassoura de bruxa é o fungo Moniophora perniciosa. É causador da vassoura de bruxa. Como é que ele se reproduz? Há a liberação de esporos que são dispersados, ou seja, espalhados pelo vento, e eles vão necessitar de umidade para germinar. Por isso, a prevalência é na época de chuva. Como é que eles vão germinar? Os esporos vão ser levados pelo vento até a planta. E no período de chuva vai ter muita umidade, que vai fazer com que eles proliferem, germinem e vão parasitar tanto a fruta quanto o caule da fruta e vai causar destruição. Para combater eles, vai ter que podar a planta doente e queimar, que é para matar os fungos e evitar que eles espalhem esporos pelo ambiente. A questão 5 está respondida. Vamos agora à letra B, sexta questão. Quando um ser humano se alimenta de fungo, por exemplo, um cogumelo, qual a posição ocupa na cadeia alimentar pelo ser humano? Qual é a posição que o ser humano ocupa na cadeia alimentar? Se ele está consumindo um fungo é consumidor primário. Então o ser humano é considerado consumidor secundário. Porque os cogumelos são consumidores primários. Ele se alimenta de árvores, ou seja, ele se alimenta dos produtores. Como eu havia dito, os fungos nunca podem ocupar o primeiro nível trófico, porque eles não são produtores, eles são decompositores, uma categoria particular de consumidores. Vamos à questão 7. Leia o texto abaixo. Apesar da restrição, o consumo de antibióticos cresce 4,8% no país. O consumo de antibióticos no país cresceu 4,8% em um ano, saindo de 90,3 milhões para 94,7 milhões de unidades. O aumento ocorreu depois da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, passar a exigir a retenção de receita para as vendas desses remédios. O objetivo da medida era reduzir o aumento do risco de resistência bacteriana. Só que, pelo jeito, essa medida não foi satisfatória, porque a produção e o consumo do medicamento aumentou, em vez de ter diminuído. Letra A. O que motivou a medida da Anvisa exigindo a retenção de receita médica para a venda de antibióticos? O objetivo dessa retenção da receita era reduzir a automedicação, ou seja, que as pessoas comprassem medicamento por conta própria. E também vai reduzir o risco de resistência bacteriana, porque se as pessoas não consumirem medicamento por conta própria, a resistência de bactérias a antibióticos ela vai ser reduzida, vai ser a mínima. Vamos à letra B. Qual é a relação entre os fungos e a penicilina e as bactérias? Alguns fungos liberam substâncias que matam bactérias. Como os fungos Penicillium, do qual se extrai a penicilina, ou seja, a relação é a seguinte: fungos produzem substâncias que matam bactérias. Exemplo: o fungo do gênero Penicillium produz a penicilina, que é um antibiótico que mata bactérias. Ficou claro, né? Vamos à questão 8.
o que pega no seu pé. Pensando nas micoses humanas, faça uma lista de ações que devemos ter em nosso dia a dia para manter a saúde dos pés. Essas dicas eu comentei na aula anterior. Acredito que vocês tenham conseguido responder. Então, qual as medidas preventivas das doenças chamadas de micose de pés? Manter os pés limpos e secos. Eu falei, tem que lavar bem os pés e secar bem entre os dedos para retirar a umidade. Colocar a calçada em locais ventilados e expor ao sol para não ficar aquela umidade, porque isso favorece o crescimento e a reprodução dos fungos. Trocar com frequência meias, porque quando você calça a meia, por muito tempo, ela vai ficar com umidade. E se você não trocar ela e não levar ela para lavar, ela vai ser fundamental para o crescimento de fungos, que vai causar frieira, pé de atleta e micose. Em casa, usar chinelos abertos ou ventilados, que é para evitar o acúmulo de umidade. E também pode ser usado antissépticos, que é para retirar a umidade dos dedos. Com isso, nós finalizamos a atividade da página 182, capítulo 9, sobre os fungos. Por gentileza, agradeço a todos e até a nossa próxima aula.